Rapidinho. Pronto. Turma, bom dia de novo. Eu tinha começado aqui mó discurso, sem ter gravado, e agora eu comecei a gravar. Foi mal aí. Pois é, o Igor. Espera só um pouquinho, turma. Pronto. Sim, pois é, sem esquecer o motivo de eu estar aqui, né, assim, esquecendo, aliás, o motivo que eu estou aqui, realmente a praia está muito bom, estou com meus pais aqui, minha sobrinha, meus amigos vieram, aí, esse final de semana eu joguei vôlei, corri no mar, corri na praia, né, nadei no mar, foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo, surreal. Eu tô rindo porque meu pai tá batendo ali na porta para abrir para ele, tempo de quebrar. Vamos lá, Feliz Dia Internacional da Mulher. Aí, vocês são incríveis, sim, Marcelo. Bom dia aí, bom dia, Rodrigo. Obrigado, show, valeu, Flávio. E Guilherme, bom dia, professor. Cadê os donos da casa? Pois é, aqui, graças a Deus, não tá fechado, né? Na verdade, eu tô morrendo de calor. Eu tô até com o ventilador ali, eu botei o ventilador aqui debaixo da mesa para não ficar dando ventania para vocês. Aí o dono da casa estão dominando a casa toda, né? Porque a casa é deles. Então eles estão ali vendo o que é que tá acontecendo, já ele vem aqui, aí olha, não, tá tudo bem, ele vai pro outro canto. Já vocês vão ver, eu acho, ele aparecendo aqui, ele fica aqui um pouco, enfim. Estão fiscalizando, exatamente. Agora, se vier uma ameaça, seja um gato, seja alguma coisa, eles são os primeiros a correrem. Marcelo, meu sonho era que tivesse chovendo, eu tô aí com inveja de vocês aí de Fortaleza, vendo o céu, aquele céu, nordestino geralmente gosta muito de chuva, né, eu vejo chuva, na oportunidade que eu posso, eu vou direto tomar banho de chuva. Adoro, adoro, adoro. Aqui tem um monte de bica, sabe? Aí eu fico na bica tomando banho, mas aqui não choveu nada, nada, nada. Pelo contrário, fica calor. Muito calor, muito calor. A Gabi tá falando que são fofos mesmo, fazendo a patrulha. Mas essa patrulha é só de faz de conta, viu? Só pra fingir. Na bica, bom demais. Pois é, show de bola. E é isso, turma. Então, ó, na aula de hoje a gente termina a unidade 3, tá? A unidade 3 é a que vai até para a prova. Na quarta-feira que vem, quem vai ficar principalmente responsável pela aula são 2 monitores, um deles é o Fernando, e aí eu vou ficar aqui com vocês, a gente vai fazer uma breve revisão para a prova. Na sexta, já agora, vocês fazem a primeira chamada. Na segunda, quem não fez a primeira chamada, faz a segunda chamada. Na quarta, eu corrijo a prova com vocês. Aí na outra sexta, dia 19, é feriado. E aí, na segunda-feira do dia 22, vocês iniciam a unidade 4, provavelmente com a professora Michele. Ela me ligou esse final de semana, mas ela achou que a minha turma era TARGF. Eu disse que não, que TARGF era a turma do professor Glauton, que está substituindo a Mary, né? Mas eu acho que vai ficar a professora Mary. A professora... Segunda e sexta a gente entra no Meet. A gente não entra, é isso, Gabi, a gente não entra. Segunda e sexta eu vou mandar, através do Fernando, né? Um link para vocês. Esses links vocês vão realizar a prova, tá? Quem realizar a prova de sexta não precisa realizar a prova de segunda. Quem não realizar a prova de sexta precisa realizar a de segunda. Se não fez nem a primeira nem a segunda chamada, infelizmente a nota vai ser 0. Tranquilo? Beleza, beleza, beleza? Prova bem tranquila, turma. Estudem aí pelas notas de aula, estudem também pelos exercícios, principalmente que o Fernando vem resolvendo no GEDS, tá? Eu acho que ninguém vai ter muita dificuldade, não. Tranquilo? Tranquilo. Massa, massa, massa. Então vamos nessa. Eu vou começar a turma a compartilhar minha tela, tá bom? Os coleguinhas aí que estão chegando atrasados, infelizmente eu não tenho como ficar parando para abrir o tempo todo, para aceitar aqui, né, o tempo todo. Show. Estou compartilhando minha tela. Eu vou para o slide da Mary, ok? Aquele da unidade 3, só para a gente terminar. Falta muita coisa não, porque a essência vocês já entenderam. Turma, aqui só para a gente recapitular, né, a unidade 3 que a gente está falando, que é para a gente entender a relação entre direito, sociedade e Estado. Você entendeu o direito como um fato social, como um fato da sociedade, e se ele o direito é um fato da sociedade, ele está imerso em várias perspectivas, como perspectiva política, econômica e social. Aí na aula passada, a gente começou a ver esse slide da querida Mary. Deixa eu voltar aqui rapidinho, tá? E aí ela começou falando da sociabilidade humana, que o ser humano, ele tem necessidade, ele é um animal político, ele tem necessidade de viver em sociedade. E a gente tem necessidade de utilizar o produto social. Olha a quantidade de produtos sociais que você está utilizando agora.
a camisa que eu estou vestindo, o computador que eu estou vestindo, o computador que eu estou usando, o short que eu estou vestindo, a água que eu estou tomando, o copo que eu estou aqui tomando água também, o meu celular, tudo isso são produtos sociais. Então, para a grande maioria dos filósofos, dos cientistas, você viver isolado é uma utopia. Você até pode conseguir, mas... Deixa eu acho que eu vou ter que botar meu fone, porque o meu pai começou com a música mais alta impossível. Eu acho que vai atrapalhar vocês. Peraí, ele que tá certo, né? Trabalhou, tá só curtindo, muito bom. Show. Aí, turma, então o homem é um ser social. A questão de a gente viver sozinho, isolado, é uma utopia. E mesmo que você consiga viver sozinho, vai ser temporário. Porque com o tempo você vai sentir necessidade de ter outras pessoas. E se você tem necessidade de ter outras pessoas, você forma a sociedade. E em formando a sociedade, necessariamente a sociedade vai se organizar e vai se criar a figura do Estado. Então essa unidade é para a gente entender essa relação. Que, como o ser humano ele sente necessidade de estar um com o outro, e mesmo que você vá viver sozinho, você vai ser temporário, você vai precisar de um produto social, então você vai viver sozinho, beleza, vai ser temporário, porque você não vai aguentar passar tanto tempo só. E aí você vai precisar utilizar coisas que foi produto da sociedade. Então olha como a gente está interligado, olha como a gente depende mutuamente. Então o mais interessante do ser humano, né, é que a gente depende mutuamente um do outro, mas a gente consegue matar o outro até mesmo por prazer, né, algumas vezes, mas aí é outra discussão. O fato é que como o homem tende a se agregar, a estar junto, a viver em sociedade, aí ele vai criar essa sociedade, e se tem duas pessoas surge o direito, ainda que não seja um direito escrito, formal, mas com duas pessoas existe o direito. Então, com a sociedade surge o direito. A sociedade se organiza e cria o Estado. Aí, turma, o Estado, essa sociabilidade humana, né, a gente foi discutindo ela muito, que o ser humano ele só fica sozinho no infortúnio ou temporariamente, porque nós somos seres sociáveis. Aí falamos de Platão, de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, que fala que o homem só vive sozinho por infortúnio, em caso de anomalia ou alienação mental, ou em caso de um indivíduo virtuoso, né, aquele tipo Buda, que pode viver só, tal. Aí falamos do homem no estado de natureza, para os filósofos, que isso é muito matéria de ciência política e de filosofia, onde vocês vão estudar Rousseau, Locke, Hobbes. Na verdade, Rousseau acredita que o homem é bom por natureza, mas o estado o corrompe. O Hobbes diz que o homem é mau por natureza, e já o Locke vai dizer que o homem não é bom nem mau, mas é capaz de fazer coisas ruins, né? Eu tô levantando aqui meu microfone para não invento para vocês. Se tiver ruim, vocês me avisam. Aí, pessoal, então nessa interação social surge a questão do direito, né? E tem três formas, quando a gente vive em sociedade, tem três formas de a gente interagir. Essa interação da gente pode ser por cooperação, a gente nos ajudando. Então aqui, quando alguém coloca um material, está ajudando, eu estou ajudando vocês estão me ajudando, está numa relação de cooperação, mas às vezes tem relação de competição das empresas concorrentes, ou então um concurso público, são relações de competição e tem relações de conflitos, né? E aí é onde entra o direito. O direito, ele separa o lícito do ilícito. Então o direito, ele estimula as condutas lícitas e ele pune as condutas ilícitas. Então ele vai regulamentar toda essa questão, né, da cooperação, da competição, e ele vai punir ou vai dar formas de solucionar o conflito, né? Então, ao separar o lícito do ilícito, segundo valores de convivência que a própria sociedade elege, o ordenamento jurídico torna possíveis os nexos de cooperação e disciplina à competição. Então, como é que é uma competição saudável entre as empresas? Como é uma competição saudável num concurso público para alcançar um cargo público? O direito estabelece limitações necessárias ao equilíbrio e à justiça nas relações. E aí o direito ele não só possibilita, né, torna possível a cooperação e disciplina a competição, mas ele também traz formas de resolver o conflito. E quem resolve esse conflito, na grande maioria das vezes, é o Estado juiz. Então, se eu tenho uma pretensão
eu quero que você me pague um prejuízo que você me causou, e você não quer me pagar esse prejuízo, eu preciso buscar o judiciário. O judiciário, aplicando o direito, vai resolver esses conflitos. Então, o direito, ele torna possível a comparação, ele disciplina a competição, e o direito, turma, ele resolve o conflito no caso concreto. Tá dando para entender, turma? Acho que tá, porque é só... segunda e sexta... sexta e segunda que vem não é limite, isso aqui. Prof, a Lívia Nogueira está pedindo para o pessoal aceitá-la. Pois é, pessoal, como eu disse, eu peço que vocês chegam na hora, porque se eu ficar parando a aula o tempo todo para poder ficar aceitando, eu não ando na aula, né? Mas eu já aceitei a Lívia. Show. Bora lá, galera. Aí, turma, o que acontece? A sociedade, né? Então, a sociedade, ela não é uma simples aglomeração de pessoas. A sociedade se faz por um amplo relacionamento humano complexo, que gera amizade, colaboração, amor, e que promove também discórdia, intolerância e desavenças. Então, vocês já viveram o suficiente, né? Todos nós, a gente já tem idade suficiente para ter já amado, para amar nossos pais, nossos irmãos, quem sabe nosso namorado, nossa namorada. Mas a gente sabe que existem conflitos também, existe discórdia, mesmo com nossos irmãos, existem intolerâncias, existem desavenças. E aí daí porque precisa o direito. Então, olha, o homem se junta em sociedade e aí se cria o direito para regulamentar essa sociedade, para buscar o progresso dessa sociedade. É uma das coisas que o direito quer, buscar os progressos dessa sociedade. O direito não só quer buscar o progresso, mas ele quer também trazer o bem-estar social, a paz para essa sociedade. Então, o homem se junta, forma a sociedade, que a sociedade ela geralmente é muito complexa. Olha a nossa sociedade, olha a complexidade da nossa sociedade. Olha a quantidade, as relações emaranhadas, olha a teia de relacionamentos que a gente tem, né? Então, a sociedade, ela acaba, com duas pessoas, acaba surgindo o direito, a sociedade acaba se organizando politicamente, visando o seu progresso, visando o bem-estar, e surge a figura do Estado, né? Então, uma sociedade, ela traz não só relacionamentos de colaboração, de amizade, de amor, mas uma sociedade naturalmente traz também discórdia, intolerância e desavenças. E aí os litígios surgidos na sociedade criam para o homem necessidades de segurança jurídica, segurança e justiça. Então, se eu sei que vai ter litígio, eu preciso de alguém para evitar que esses litígios aconteçam. A gente precisa de alguém para garantir que a gente vai sair no shopping e não vai ser espancado, não vai ser assaltado, que a gente vai sair e precisa de alguém para garantir isso. E quem é que garante isso para a gente? É o tal do Estado. Então, às vezes, você está no shopping, você anda no shopping despreocupado. Você não anda no shopping desesperado para saber se alguém vai te roubar, vai te matar. E aí, muito dessa sensação que a gente sente é graças a essa figura do Estado. Só que o Estado, ele se manifesta através do direito, né? A gente vai já falar um pouco mais sobre isso. O direito se manifesta, assim, como uma consequência inafastável da sociedade. Se existe relação intersubjetiva, se existem duas ou mais pessoas, existe um direito. E o direito, ele existe exatamente para trazer progresso para a sociedade, bem-estar, para disciplinar a competição, para resolver os conflitos, para evitar que os conflitos aconteçam. Então, olha a importância da ciência que a gente escolheu para estudar, né? E aí, turma, existe uma mútua dependência, então, entre direito e sociedade. O fato social e o direito e sociedade. Fatos sociais é o que vocês têm estudado muito em sociologia, né? São as criações históricas do povo, que refletem os costumes, tradições e sentimentos e cultura. Então, fato social é qualquer fato que envolva dois ou mais seres humanos. Então, fato social são fatos que envolvem qualquer dois ou mais seres humanos. São fatos sociais tudo que aconteceu na nossa história. Então, desde o descobrimento do Brasil, a relação com os índios aqui, todas as manifestações históricas são fatos sociais. E o direito, ele existe exatamente por conta desses fatos sociais. Porque existe relação entre dois ou mais indivíduos. Então, prestem atenção. Se existem duas ou mais pessoas, existem fatos sociais. E se existe fato social, existe o quê? Existe o direito. O direito, ele não existe sozinho. Isso é muito interessante do direito. O direito é criado pela sociedade e a ação do direito é na própria sociedade. Tá dando para entender, turma? Então o direito, ele não tem existência em si próprio. Não dá para existir direito sem existir sociedade. Se eu morar sozinho numa ilha deserta, não tinha direito. A gente já falou sobre isso. Turma, só uma pergunta.
A música que tá atrapalhando vocês estão ouvindo? Olivia, não sei. Tá dando pra ouvir só um pouquinho, tipo, bem de fundo, mas não tá atrapalhando, não. Valeu, Rafa. Porque tá tão alto aqui pra mim, por isso que eu tô segurando o microfone aqui, pra vocês não ouvirem. Aí se tivesse atrapalhando, eu pedi pro meu pai baixar, só um pouquinho, não custa nada não, nossa sala é super rápida, graças a Deus, qualquer coisa vocês me falam. E aquelas músicas antigas, sabe? Ele acorda 2 horas da manhã, aí fica aqui rodando para um lado, para o outro, lá fora, né? Ele é um barato, meu pai. Aí acorda 2 horas da manhã, fica lá, aí entra, aí dorme um pouco de novo, aí acorda, aí vai estudar inglês. Aí quando dá 9 horas mais ou menos, ele sai pra praia. Todo dia, ele anda 1h30, sei lá. Aí ele volta esse horário. Quando ele volta, ele abre a cerveja dele, bota o som aqui na maior altura do mundo e fica relaxando e tal. Aí ele almoça, come pão, come tudo aqui que você imaginar, e ele come não sei o que, come. Aí eu acho que depois, quando tá um pouco mais legal, né, ele vai dorme, passa a tarde dormindo. É, meu sonho também. Ele é um barato, divertidíssimo mesmo. Enfim, a gente vai trabalhar para chegar lá, se Deus quiser, e o governo deixar a gente se aposentar, porque eu acho que vai ser cada vez mais difícil. Pronto, ele baixou ali, eu acho. Aí tá muito alto mesmo. Show. Voltando, qualquer coisa me falem, por favor. Sim, turma, então o direito ele é interessante porque o direito ele não tem uma existência própria. O direito, para existir, precisa da sociedade, sabe? E a ação do direito, onde o direito atua, é na própria sociedade. Então o direito existe na sociedade. A sociedade, ao mesmo tempo, é quem cria o direito e, ao mesmo tempo, é a ação do direito nela. Seu foco de convergência. Então, ao mesmo tempo que quem cria o direito, essa ciência que a gente estuda, é a sociedade, não existe direito se não houver sociedade, é no próprio direito, pessoal, é na própria sociedade que o direito atua. E aí é onde entra o papel do legislador, né? Que aqui o direito, ele se manifesta não só pelas leis, mas principalmente pelas leis. O direito se manifesta pelas jurisprudências, lembram que a gente já conversou? Jurisprudência é um conjunto de decisões judiciais. O direito ele se manifesta pela jurisprudência, pela doutrina, que são os livros que vocês leem, pelos costumes. Então, o direito se manifesta quando a gente tem relação. Então, eu estou tendo relação com vocês nesse exato momento. Nesse exato momento, o direito está se manifestando. Só que o direito ele se manifesta também e principalmente por conta do legislador, né? Então, o direito ele é criado, e aí quando o legislador ele cria o direito, a gente entra naquela discussão de direito positivo, né? O direito positivado, ele é criado pelo legislador, inspirado no direito natural. Vocês vão ter uma unidade só para voltar a falar sobre isso, direito natural, direito positivo, justnaturalismo, pós-positivismo, não sei se vocês vão ter essa, mas vocês já sabem o conceito. Então o legislador ele se inspira no direito natural, se inspira no costume da nossa sociedade, se inspira na história da nossa sociedade, nas crenças, nos valores da nossa sociedade e produz a lei. E as leis são manifestações do direito. Daí é que vem, o direito ele é criado pela sociedade para reger a própria vida social. Então, se a gente é um agrupamento de pessoas e a gente sabe que a gente vai se amar, mas ao mesmo tempo vai ter discórdia, vamos se unir e vamos tentar fazer leis, códigos de condutas que a gente precise seguir para atingir o progresso, para atingir a paz social, para atingir o bem-estar social. Então, o direito é criado exatamente pela sociedade para reger a própria vida da sociedade, né? Antigamente, o direito ele se manifestava só nos costumes, mas era quando mais, turma, a comunidade era pequena, né? Então, assim, uma comunidade tribal, né? Os índios. O ano passado mesmo conseguiram capturar fotos de índio que nunca tinham sido registrados, né? De tribos indígenas. Ali, muito provavelmente, aquelas tribos indígenas, existe direito, mas é mais baseada nos costumes. Existem países onde o direito é mais consuetudinário, como é o caso da Inglaterra, é mais baseado nos costumes, mas mesmo esses países hoje, né, complexos, em que o direito é mais consuetudinário, mesmo eles são escritos. E aqui, turma, a partir do momento que a comunidade indígena, ou que uma aldeia, ou que uma tribo, ela vai se desenvolvendo, as relações sociais vão ficando muito complexas. E cada vez mais as relações sociais vão ficando cada vez mais complexas ainda. Então, por exemplo, hoje se discute a responsabilidade do carro sem condutor, né?
Existem carros autônomos, sem condutor, e se esse carro atropelar alguém? É uma coisa que nunca tinha sido pensado. Então, ó, a complexidade das relações vão acontecendo, e aí cada vez mais o direito vai precisando ter leis para regulamentar essas questões. Hoje se discute, por exemplo, já se discutiu, né, por exemplo, a questão da lei de biossegurança. A lei de biossegurança é aquela que vai regulamentar se pode tratar, usar ou não as células troncos, e como é que pode utilizar essas células troncos, né? E aí, antigamente não se ouviu nem falar o que era célula tronco. A Vali tem uma lei para isso. Então, no passado, quando as relações sociais não eram tão complexas, era muito pelo costumes. Só que, na atualidade, o direito escrito é a forma predominante. Tanto é que a gente tem sem números de leis, turma. Tanto é que a gente tem muitas leis. Alguns países, como a Inglaterra, alguns povos muçulmanos, têm ainda o sistema não escrito. Mas mesmo esses países que têm sistemas não escritos, eles têm também direito escrito, porque precisa ter, né? Então, o direito hoje, principalmente aqui no Brasil, é um direito escrito, né? E como é que o legislador, pessoal, ele vai elaborar as leis, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma tal de teoria tridimensional do direito. Não tem aqui, mas eu gosto sempre de tratar com o meu aluno dessa teoria tridimensional do direito. A teoria tridimensional do direito é uma teoria criada por Miguel Reale, e ele diz que direito é fato, valor e norma. Direito é fato, valor e norma. Essa é a teoria tridimensional do direito. Direito é fato, valor e norma. E o que é que ele quer dizer com direito sendo fato, valor e norma? Ele diz que o legislador, ele observa os fatos sociais. Então, Miguel Reale diz que o legislador fica observando os fatos sociais e categoriza esses fatos sociais. Fatos sociais desejáveis à paz social, ao progresso, e fatos sociais indesejáveis à paz social, ao progresso. Então, o legislador, ele observa os fatos e atribui um valor a esses fatos. O estupro é indesejável à paz social. O casamento é desejável à paz social. Então, o legislador, ele, analisando esses fatos, ele atribui esse valor a essa paz social, né, aos fatos sociais. E, através disso, ele elabora normas. Normas exatamente para estimular ou então para regulamentar, disciplinar aquele fato social, ou norma, pessoal, para desestimular, para punir aquele fato social. Então, quando você fala em teoria tridimensional do direito, foi uma teoria criada por Miguel Reale, e ele sintetiza tudo isso que a gente vai falar agora. Que o legislador, ele observa os fatos sociais, aí ele leva em consideração os nossos costumes, obviamente, a história do nosso país, a vontade da sociedade, e aí ele atribui um valor a esses fatos sociais. Ele atribui um valor dizendo assim, esses fatos sociais são bons para o progresso, são bons para a paz social. Não, esses fatos sociais são ruins para a paz social, esses fatos sociais são ruins para o progresso. E a partir daí, desse valor que ele atribuiu a esse fato social, ele cria uma norma. E é essa norma que vai disciplinar aqueles fatos sociais, ou estimulando ou não aqueles fatos sociais, ou punindo ou não aqueles fatos sociais. Então, esse é muito o papel do legislador. O legislador, ele capta a vontade coletiva, então ele observa os fatos sociais, observa a sociedade e cria as leis. Ele observa a sociedade, capta a vontade coletiva, ou seja, atribui valor àqueles fatos sociais e traz para os códigos, ou seja, elabora a lei. O direito não representa somente um instrumento de disciplinamento social. A missão do direito não é como no passado, apenas garantir a segurança do homem, a sua vida e a liberdade. Hoje, o que a gente quer do direito, além de garantir a nossa segurança, então na cidade que a gente vive, o que é que a gente espera do direito? Que o direito, ele traga pra gente segurança, traga vida, traga liberdade, traga patrimônio, mas não só isso. A gente quer que o direito traga o bem comum, o bem para toda a sociedade. E esse bem comum implica o direito trazer justiça, ou seja, tratar todo mundo de forma igual e os desiguais de forma desigual, para trazer justiça, para trazer a igualdade. A gente quer segurança, a gente quer bem-estar e quer progresso. Então, eu sempre disse assim para vocês, pessoal, não é a única finalidade do direito, mas a principal finalidade do direito é trazer a paz social. E paz social significa exatamente esse bem comum.
significa trazer justiça, trazer segurança, trazer bem-estar e trazer progresso para a sociedade. É isso que se espera do direito hoje. Por isso que talvez a gente tenha várias e várias e várias leis, várias e várias e várias emendas à nossa Constituição, exatamente para poder o legislador cada vez mais disciplinar esses fatos sociais e trazer o bem comum para a nossa sociedade. Então, às vezes, quando a gente está revoltado com determinada lei, com determinado penduricalho, né, que deputados federais têm, que senadores têm, é porque talvez aquilo não represente a vontade da sociedade. Aí, Suzana, eu acho que é por isso que é tão difícil encontrar uma definição única para o direito. Porque se a sociedade é a fonte criadora dele, e ela é tão complexa, o direito precisa estar sempre se adaptando. E aí, Suzana, muito bem pensado, e eu ainda pego o teu mote para revisar um conteúdo. Lembra que a gente conversou sobre o problema da cientificidade do direito, que tem alguns doutrinadores que dizem que o direito não é ciência, e uma das coisas que dizem que o direito não é ciência é porque ele realmente fica muito atrasado em relação aos fatos sociais. Então, a própria sociedade é quem cria o direito e o direito age na própria sociedade. Beleza. Mas o que é que acontece? A própria sociedade vai primeiro apresentando as situações para depois o direito vir e regulamentar. Ou seja, primeiro surgiu a célula-tronco para depois o direito ir lá regulamentar. Primeiro surgiu o carro autônomo para depois o direito ir lá regulamentar. Então, muitas vezes, o direito fica tão para trás porque o processo de elaborar leis é complexo, é demorado. Às vezes o direito fica tão para trás que ele não acompanha a sociedade. Ou seja, a gente tem um Código Penal, por exemplo, turma, que é de 1940. E desde 2000, eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, desde 2000 se questiona, se discute um novo Código Penal. Quando esse novo Código Penal ele for aprovado, se é que ele vai ser, esse novo Código Penal já não mais representa a vontade da sociedade na época que ele for aprovado. Então, Suzana, esse é um grande problema do direito. É porque o direito ele é muito lento para acompanhar essa complexidade de todas as relações humanas. Então, a gente é regulamentado por códigos que não representam mais a vida da sociedade. Deixa eu te dar um exemplo. Até um dia desse, adultério era crime. Ah, pensou? Até adultério deixou de ser crime em 2005. Galera, se adultério for crime na sociedade de hoje, não dá para você dizer que o adultério é tão grave como você furtar, roubar ou matar. Não dá. Mas o adultério deixou de ser crime em um dia desse, né? Só para vocês verem como o direito ele demora a acompanhar essa complexidade das relações sociais. Às vezes ele se adapta logo, mas tem vezes que ele não consegue. Por isso que é a complicação, sabe, Suzana? Deu para entender? Mas muito bom. E daí por conta dessa dificuldade, né? Então o direito ele quer promover esse bem comum, né? Quer trazer justiça, segurança, bem-estar e progresso para a sociedade. E a gente depende muito, muito do legislador para fazer isso. O direito na atualidade é um fator decisivo para o avanço social, com certeza. Porque para o direito, para o Brasil conseguir progredir, ele vai precisar de uma regulamentação. E essa regulamentação é dada por quem? Para o direito. Para a gente conseguir ter uma sociedade justa e igualitária, precisa de uma regulamentação, que é dada pelo direito. Então o direito, além de garantir o homem, ele favorece o desenvolvimento da ciência, favorece não, ele deveria favorecer, né? O direito, além de garantir o homem, deveria favorecer o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da produção de riqueza, da preservação natural, o progresso das comunicações. Então, naquela teoria tridimensional do direito, quando o legislador ele atribui um valor àquele fato social, ele leva em consideração tudo isso. Como é que eu faço, como é que eu, legislador, para produzir leis, eu produzo leis que favoreçam o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da produção de riquezas, ou seja, o progresso social, o bem-estar social, o bem comum. Para vocês verem como é difícil a questão também de ser legislador, né? Aí, na elaboração das leis, o legislador deve considerar todos os fatores da sociedade, fatores históricos da sociedade. Então não dá, por exemplo, turma, para o legislador estabelecer que agora o Brasil vai ter religião muçulmana. Já pensou? Pode vir uma lei dizendo que agora a nossa religião oficial é uma religião muçulmana? Até pode. Depois vão discutir se é constitucional ou não, mas em tese o legislador pode. Agora o legislador vai fazer isso? Não, porque a gente não tem nenhuma tradição, nem nenhuma colonização, nem nada relacionado à religião muçulmana. Então o direito, o legislador, quando ele vai fazer o direito através das leis,
ele leva em consideração os fatores históricos do Brasil, o fator natural do Brasil. Adianta fazer leis regulamentando as catástrofes de furacões, por exemplo, ou de terremotos, se a gente não tem furacão, se os terremotos que a gente tem não acontecem com essa frequência toda, né, e são só oscilações pequenas, não adianta. Então, fatores naturais, sociais e científicos. A conduta do legislador deve ser harmonizar os fatores na sociedade ao criar uma lei, e sempre visando o bem comum. O bem comum da sociedade é o quê? É o progresso. O bem comum da sociedade é a paz social. O bem comum da sociedade é a justiça, é a igualdade entre os homens. Olha como é difícil também o papel não só do juiz, mas também do legislador. A história tem demonstrado que onde a lei prevalece, a liberdade individual do homem tem sido forte e tem sido grande o progresso. Onde o respeito à lei prevalece, né? O que não dá é para você não respeitar as leis e ter muito privilégios, né? Que aí que vem a questão, né? Que algumas vezes o legislador dá muito privilégio a determinadas categorias e aí é onde não se tem esse progresso todo. Onde a lei é fraca ou inexistente, o caos e medo imperam e o progresso humano é destruído ou retardado, que é aquele filme que a gente conversou com vocês, que até virou uma série da Netflix, né? Uma Noite de Crime. Show. Samuel, não peguei a questão teletridimensional. Samuel, que direito é fato, valor e norma? Cara, eu peço para vocês chegarem na hora, tá, turma? Pra gente não precisar ficar repetindo as coisas. O legislador observa os fatos, aí ele atribui um valor a esses fatos e cria uma norma. É isso, teoria tridimensional do direito. O legislador ele observa o fato, atribui um valor a esse fato e através desse valor, que vai depender da história, da sociedade, vai depender da cultura, aí ele cria uma norma, né, uma lei que ele vai estimular ou não aquele comportamento. Beleza? Na próxima vez, então, vamos chegar na hora. Eu sei que tá todo mundo, é difícil para todo mundo, mas também só para não ficar tendo que repetir as coisas, porque eu tenho que andar com conteúdo. Mas se eu acabar mais cedo aqui, eu volto a falar sobre isso. Turma, então vamos lá. Direito e Estado, né? Então, o intuito dessa unidade 3 é a gente entender a relação de direito, sociedade e Estado, que eu acho que está cada vez mais presente para vocês. Na verdade, eu acho que o objetivo dessa unidade já foi alcançado. Por quê? Porque a gente entendeu que o homem é um ser sociável, que o homem é um ser gregário. E se o homem se relaciona, a partir do momento que tem duas pessoas, se cria o quê? O direito. Aí essas relações da sociedade vão ficando tão complexas, que é necessário o Estado. Para quê? Para o Estado garantir, segurança para a gente. Para o Estado garantir um bem-estar, um progresso para a gente. Então, imagina aí nas tribos, né, a gente tem um apocalipse, e aí a gente se junta. Só que a partir do momento que a gente se junta e ainda não tem a figura do Estado, a gente pode cometer muitas atrocidades uns com os outros. É só você ver aí o Walking Dead, por exemplo. Aconteceu o apocalipse zumbi, e aí pequenos grupos se formaram. E cada grupo, ele faz guerra contra os outros grupos, ou seja, se não tem segurança. Aí, como as pessoas, para elas não viverem em estado constante de medo, elas se organizam e criam essa entidade estatal, esse Estado, que é o que a gente tem. E esse Estado, ele serve exatamente para poder garantir, principalmente para a gente, a segurança. Só que o Estado, ele é composto pelo direito, né, e pela sociedade, que aí a gente vai entrar nessa discussão agora. Então, a sociedade cria o direito, cria o Estado, e todos os três dependem um do outro para viver. Então, não vai existir sociedade sem direito, e também não vai existir o direito sem Estado. E também não vai existir o Estado sem direito, mas tem uma discussão maior sobre isso que eu vou falar com vocês. Então, o Paulo Nader ele vai falar que a visão do fenômeno jurídico não pode ser completa se não for acompanhada pela noção de Estado e de seus fins. Ou seja, a gente, para entender o direito, tem que entender o que é o Estado e quais são as finalidades do Estado. Na nossa Constituição mesmo, turma, diz no artigo 3º, são objetivos do Estado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na Constituição Federal. Constituição Federal, ó, aqui a nossa Constituição, né, que constitui o nosso Estado, aí ela diz assim, ó, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, para que o Estado do Brasil serve, né? Para que essa máquina que é comandada, que o líder dela é o Bolsonaro, para que ele serve? Para constituir uma sociedade livre, justa e igualitária, para garantir o desenvolvimento nacional, para erradicar a pobreza e a marginalização e promover o bem de todos. Então, olha,
a sociedade, se tem sociedade, tem direito, a sociedade, através do direito, cria o Estado, e eu não consigo entender o direito se eu não entender o Estado e os objetivos do Estado. E aí, esses são o objetivo do Estado que está no artigo 3º. Então, o direito, o Estado, constitui um meio ou um instrumento a serviço do bem-estar da coletividade. Então, o Estado é criado para garantir o bem-estar da coletividade. Se ele está alcançando ou não, aí é outra discussão. Então, o objetivo do Brasil é tudo isso que está no artigo 3º da Constituição. Se isso está sendo alcançado ou não, aí é outra discussão. E aí, turma, a participação do Estado na vida do direito não se restringe a controlar e elaborar regras jurídicas. Então, o Estado, né, porque assim, vocês vão ouvir me falar, o Estado juiz, o Estado legislador. Quando eu falo Congresso Nacional, eu estou falando do Estado legislador. Quando eu falo do Poder Judiciário, eu estou falando do Estado juiz. Quando eu falo de Poder Executivo, eu estou falando do Estado administrador. O Estado aplicador das leis e administrando a coisa pública. Então, o nosso Estado brasileiro, por exemplo, ele é composto por 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Tudo isso é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele não tem a função apenas de elaborar as leis. Elaborar as leis, os 3 poderes elaboram leis. A função precípua de elaborar leis no sentido amplo, é do Congresso Nacional. Ah, professor, então o judiciário elabora lei? Sim, o judiciário elabora uma lei em sentido amplo. Por exemplo, agora, o judiciário está em teletrabalho. Quem determinou que o judiciário está em teletrabalho foi o presidente de cada tribunal. É uma norma que ele elabora, regulamentando. Mas é função do judiciário elaborar lei? Não, não é. O Poder Executivo elabora lei? Elabora. Vocês já ouviram falar do polêmico decreto de armas do Bolsonaro. Existe o Estatuto do Desarmamento, que é para desarmar a população, e o Bolsonaro, que isso é uma lei, né, o Estatuto do Desarmamento. E o Bolsonaro, ele pode regulamentar as leis através de decretos. Aí nessa regulamentação, ele abriu muito a possibilidade da gente pegar a arma. Ou seja, o executivo elabora leis, também elabora, mas não é a função principal do executivo, a função principal do executivo é elaborar a lei. Elaborar a lei é a função principal de quem? Do Congresso Nacional. Mas é a função de uma das partes do Estado. O Estado, ele tem a função de manter a ordem social, ele faz isso muito através da polícia militar, é uma polícia ostensiva, não passa aí aquele carro da polícia na sua casa, aqui passa que só também. Então, é mantendo a ordem social, prevenindo crimes, é um aparelho coercitivo, o Estado pode prender, o Estado pode conduzir coercitivamente. Aparelho coercitivo, pessoal, é muito no sentido de intimidação, sabe? O Estado ele pode poder usar força, no sentido de usar força. E o Estado pode também aplicar direito ao caso concreto. Então, o Estado só elabora lei? Não. O Estado elabora lei, o Estado mantém a ordem social, previne a ocorrência de crimes, o Estado aparelha, o Estado ele tem que dar os auxílios emergenciais, por exemplo, para garantir uma vida digna a quem não pode trabalhar por conta da pandemia. O Estado tem que dar saúde, daí porque a gente está em lockdown, porque ele não está em mais condições de dar saúde mais para a gente, os leitos tudo lotado. Então o Estado ele tem várias funções, e todas essas funções coadunam para o bem-estar social, que implica progresso, implica em paz social, implica em justiça, implica em igualdade, implica em saúde, implica em tudo isso. Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida. O Samuel, mas é porque me parece ser um conceito complexo. Pronto, tá bom. Depois tu assiste a revisão, tá bom, Samuel? Tu assiste a aula no YouTube que eu vou postar lá. Ou então eu coloco de novo aqui. Eu falo de novo se der tempo. Então, turma, essa é a teoria do Estado, certo? Do direito. E não é complexo, não, é só isso mesmo. Turma, então, quais são os conceitos de Estado, né? Aí aqui a Prof. Mary, ela vai trazer alguns conceitos que vocês já estudaram em ciência política, tá? Então, o conceito de Estado. Estado é um complexo político, social e jurídico. O Estado, então, ele não é só sociedade, é complexo, é muita complexidade as relações sociais. Complexidade política, complexidade social, complexidade jurídica, e que envolve administrar uma sociedade estabelecida em caráter permanente em um território e dotado de poder autônomo. Então, o Estado, ele é uma complexidade da gente
complexidade política, social e jurídica que envolve administrar a nossa sociedade dentro desse território, e o Estado tem esse poder, né, esse poder de autonomia. Então, por exemplo, teve uma reportagem da Pfizer dizendo que o Brasil negou 70 milhões de vacinas. É um poder autônomo de quem está fazendo a gestão pela gente, do nosso líder, que é o presidente Bolsonaro, para ele não aceitar essas vacinas. Ou seja, tem certa autonomia. Ele tem autonomia na gestão do Estado e tem autonomia frente aos outros países também. Por conta de dos elementos do Estado, que se chama soberania, nenhum Estado, né, nenhum outro país pode impor a vontade dele aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente é autônomo. Mas da mesma forma que os Estados Unidos não podem impor a vontade dele aqui no Brasil, não é possível que o Brasil imponha a vontade dele em outros países, né? Então, atualmente, o Estado é um complexo político, social e jurídico que envolve a administração de uma sociedade estabelecida em um caráter permanente em um território e dotado de poder autônomo. O Estado é um produto emanado da necessidade humana, vislumbrando manter a coexistência e a paz social, ou seja, tudo que a gente vem conversando, né? Que a sociedade, ela quando se junta, percebe que não só tem amor, amizade, que tem cooperação, mas também que tem conflitos, tem desavenças, tem ódios. E por isso se cria o Estado para trazer a possibilidade de coexistência social e também a possibilidade de paz social. Aí o Estado, turma, é uma coisa que vocês estudam mais em ciência política, mas o Estado, ele tem 3 direções, né? Sociológica, que envolve a sociedade. O Estado, no conceito sociológico, ele é estudado muito pela sociologia, que é o que vocês estavam vendo, né? Analisa o Estado do ponto de vista das pessoas, das relações sociais, isso é a sociologia, mas o Estado também tem um viés político, que ele é estudado muito pela ciência política, que vocês estão estudando. E o Estado também tem um viés jurídico. Então você pode analisar o Estado, um viés sociológico, que são as nossas relações, a nossa cultura, a nossa história, os nossos valores. Tudo isso é objeto de estudo da sociologia, né? E é muito legal. Mas também um viés político, e o viés político ele é muito estudado pela ciência política, e ele também tem um viés jurídico. Esse viés jurídico é um viés estudado pela gente, né, pela ciência do direito. Ou seja, você vai estudar, por exemplo, constitucional, aí você vai aprender como se faz leis, você vai aprender como o Estado se constitui, é algo que vocês vão estudar durante a faculdade do direito. Aí o Estado, turma, ele tem 3 elementos, né, que aí vocês viram em ciência política. Tem população, que a população é o centro da vida do Estado. O Estado ele surge por conta da população e suas instituições. É a organização política que tem por finalidade controlar a sociedade e, ao mesmo tempo, proteger a sociedade. Aí tem a diferença de população, povo e nação. População, pessoal, são os indivíduos, todo mundo que vota e é votado, e todos os indivíduos que são menores, incapazes, estrangeiros, presentes em solo brasileiro, que com seu trabalho e produção participam da força. Então, quando se fala, né, que o Estado ele é composto por população, população é a condição de um país quanto ao número de habitantes, o grau de ocupação do lugar e, consequentemente, o número total de pessoas que habitam aqui. Então, qual é a população do Brasil? É o número total de pessoas que habitam aqui. Já o povo, pessoal, são os habitantes em si, do ponto de vista jurídico. São todos os habitantes que estão subordinados às leis e que podem apresentar nacionalidade, religião e ideias diferentes. O povo se forma pela simples reunião de indivíduos que habitam a mesma região e se subordinam à soberania do Estado. Em outras palavras, o povo, nem todo o povo vota e é votado, nem todo o povo. O povo, ele é muito mais um agrupamento, né, de pessoas do que a população. E a nação é aquele mais sentimento de pertença. A nação corresponde a uma coletividade de indivíduos. Eu acho que isso aqui vocês veem mais em ciência política, né? Então a população é um dos elementos do Estado. Deixa eu ver se vocês estão com dúvida. Show. Eu estou correndo aqui para ver se no final dá tempo de eu explicar de novo, mas é um conceito super simples, é só isso mesmo. Show, acho que sim.
Então, turma, a população, né? A população compreende os indivíduos que votam e são votados e todos os indivíduos, inclusive menores, incapazes, estrangeiros, presentes em solo brasileiro, permanentemente, né? Que, com seu trabalho, sua produção, participam da força. Eu, para ser bem sincero, não acho que isso seja muito matéria da gente, não, de entender povo, população, nação. Eu estou só revisando porque vocês viram isso em ciência política, beleza? E aí, turma, outro elemento do Estado é um território delimitado. Então, ao Brasil, qual é o território brasileiro? O território brasileiro, aí você vê lá no mapa o território brasileiro. O Brasil exerce a soberania, que é o terceiro elemento do Estado, dentro do território. Então, o território é a sede do organismo estatal, é constituída por seu território. Na sede do organismo estatal é constituída pelo território, é a base geográfica que se estende em uma linha horizontal de superfície terrestre ou de água e em uma vertical, que corresponde tanto à parte inferior como do mar. Em outras palavras, o que é o território? O território é o espaço geográfico que o Brasil exerce a sua soberania. Então, por exemplo, eu, você, a gente está dentro do território brasileiro. Tudo que diz para cima da gente, o céu, até para baixo, é regulamentado pelo Brasil. Então, se os Estados Unidos quiserem passar com um balão aqui, eles têm que pedir autorização ao Brasil. Se quiser uma aeronave sobrevoar o Brasil, professor, a aeronave, a Air France, ela sobrevoa o Brasil. Massa. Mas ela sobrevoa porque o Brasil dá autorização. Então, o Brasil, ele tem um território, né, o Estado brasileiro, tem a sua população, que somos todos nós, mas para o Estado existir como Estado, não basta ter população. Tem que ter um território definido. E nesse território, o Estado exerce o terceiro elemento, que é a soberania. Então, o Estado exerce a soberania dele no território. E esse território não é só o chão, mas é também o mar. Então, por exemplo, achou petróleo no território brasileiro. Quem regulamenta é o Brasil. Achou petróleo ali na Bahia, no Recôncavo Baiano, ou então lá no Rio de Janeiro, ou então lá no Pecém. Quem regulamenta, e aquele petróleo é do Brasil, que é onde o Brasil exerce a soberania dele. Então, o território é onde aquele Estado exerce a sua soberania. Ele cuida não só do plano terreno, mas do plano aéreo também, até determinada altura, que aí que é dado em tratados internacionais, e também regulamenta o que está abaixo do solo. Então, o Estado ele tem população, tem território e tem também soberania. Soberania, pessoal, é o Estado poder se impor, é o poder do Estado de, naquele território, dizer o que vai acontecer naquele território. É disciplinar tudo que vai acontecer naquele território. Por isso que eu digo para vocês, por conta da soberania do Brasil, os Estados Unidos eles não podem impor no Brasil que aqui seja agora não mais uma república, que seja agora uma monarquia. Os Estados Unidos não podem impor isso. Por quê? Porque o Brasil tem soberania. Quando um país ele invade a soberania dos outros, então não sei se vocês lembram, os Estados Unidos eles invadiram o Iraque, mesmo sem autorização da ONU. Quando um país ele invade outro, ele está fazendo atos de guerra. Ele está indo contra a soberania daqueles estados. Isso pode fazer com que outros países se voltem contra aquele país, como foi o caso da Alemanha, né, que invadiu a Polônia, e aí outros países se voltaram contra a Alemanha. Ou então, isso pode fazer com que os outros países sancionem de outra forma os Estados Unidos. Então pode ser assim, porque os Estados Unidos é muito poderoso, né? Fica muito complicado de sancionar, porque o mundo mais depende dos Estados Unidos do que os Estados Unidos dependem dele. Mas quem está ganhando agora é a China, que até a previsão de crescimento da China ultrapassou 6%. 6% já assim, top. O Brasil já está em previsão de decréscimo, né? Estão dizendo que nosso crescimento vai ser menos de 1%. Eu acho que vai ser decrescer. Mas, enfim, isso é outra discussão também. Então, os países têm sua soberania. E como os países têm sua soberania, não é possível que outro Estado imponha a vontade dele dentro da soberania de outro Estado. Então, se os Estados Unidos vêm e impõem a vontade dele aqui no Brasil, a força mesmo, outros países podem querer guerrear contra os Estados Unidos, ou outros países podem sancionar os Estados Unidos, dizendo assim,
tá bom, enquanto você estiver aí no Brasil, eu não faço mais relações comerciais com vocês. Acho que foi o Mianmar agora, que aí uma mulher ganhou as eleições e aí os militares tomaram o poder. Os outros países não entraram lá, né, para respeitar a soberania do Mianmar. Mas eles falaram assim, enquanto os militares ficarem no poder, ninguém negocia mais com você. Aí força, pelo menos economicamente, aquele país a voltar a ser uma democracia, né? Porque a ditadura já mostrou no mundo todo que a ditadura não é muito boa. Então, soberania é exatamente esse poder do Estado de autodeterminação, do Estado dizer como é que vai ser. Então, o Brasil, ele se autodetermina aqui dentro. É ele que vai dizer como é que são as nossas leis, é ele que vai dizer como é que vai ser o funcionamento da gente, é ele que vai dizer tudo. Quem vai regulamentar é o Brasil aqui nesse nosso território, né? Expressa o poder da livre administração interna de seus negócios, é a maior força do Estado, pela qual dispõe sobre a organização política, social e jurídica aplicável em seu território, e a soberania é una e indivisível. O poder da administração não pode ser compartido. Quem é que exerce mais esse poder? Principalmente o presidente da República. Principalmente o presidente da República, mas não só ele, porque existe um sistema de freios e contrapesos. O poder executivo, ele controla o legislativo e o judiciário, mas é controlado também, mas esses dois também controlam o executivo. Então a soberania é exatamente isso, turma, é essa força que o Estado tem de se autodeterminar. Tá todo mundo bem, turma? Como é que vocês estão aí? Pois é, o Henrique, vai depender muito do teu conceito de povo ou de população. A Prof. Mary colocou aí, Henrique, que seria mais a população, mas tem gente que vai dizer que é mais o povo. Eu mesmo aprendi, né, eu fazia, que era o povo. Mas aí tem todo o conceito que você entra em ciência política, tá? Então é bom conversar com o professor de ciência política. Alex, você tá falando que tem mais específico em ciência política, até porque ciência política estuda isso. Show. Pois é, eu também aprendi, o Henrique, que é povo, território, soberania e objetivos determinados. Então, para ser um Estado, não basta ter povo, não basta território, não basta ter soberania, mas também tem que ter objetivo determinado, como o Brasil tem. Beleza? Pergunta ao professor de ciência política, tá bom? Aqui a Prof. Mary colocou população, por isso que eu quis respeitar, já que provavelmente ela pegou aqui do Nader, tá? Mas sempre o que eu ouvi falar, o que eu li, o que eu já li, é que eu estudo que é em relação ao povo. Mas em relação a isso, prevalece o que a professora ou professor de ciência política falar, beleza? Show. Então, beleza. Acho que tá todo mundo bem. Aí, continuando, né, turma? Então, povo, território, soberania, você já viu. Aí, galera, essa teoria, né, essa relação entre direito e Estado. Aqui existem 3 teorias sobre qual é a relação de direito e Estado. Eu acho que vocês já entenderam, né, que o homem se agrega, forma a sociedade, se tem sociedade, tem direito, as relações vão ficando muito complexas, vai havendo muita desavença, e para regulamentar essa sociedade surge o Estado. E o Estado, ele quer trazer esse bem comum. O objetivo do Estado são esses que eu coloquei aqui no artigo 3º da Constituição. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover o bem de todos. Então, esses são os objetivos do Estado. Então, é para isso que a gente tem o Estado brasileiro, para fazer essas 4 coisas aqui, né? Se está conseguindo ou não, são outros 500, mas esses são os objetivos do Brasil. Aí, tem teorias que discutem, e isso também é ciência política, a relação entre direito e Estado. Existem 3 concepções básicas sobre se o direito existe sem o Estado, se o direito e o Estado é a mesma coisa, se não. Existe uma teoria dualística que diz que direito e Estado são ordens inteiramente distintas e estão um para o outro como 2 mundos que se ignoram. Então, não dá para dizer que o direito ignora o Estado também ignora o direito, né? É só uma teoria. Essa teoria dualística, ela defende que o direito internacional e o direito interno são 2 sistemas jurídicos independentes, regulando o último, a relação dos Estados, né? Os Estados e, por consequente, não originando obrigação para os indivíduos. Essa teoria dualística, ela vai entender que o direito é uma coisa, o Estado é outra, e eles não se misturam, não tem nenhum...
não tem a ver um com o outro, né? Eu não curto muito essa teoria, não, sabe? E aí ele vai defender o quê? Que o direito internacional e o direito interno são dois sistemas jurídicos diferentes. Como assim, professor? A gente sabe que o direito interno é o direito aqui no Brasil e o direito internacional é o direito que os países fazem entre si, né, através do tratado. Aí eles defendem que o direito internacional ele não traz nenhuma obrigação para o direito interno. Então ele defende que o que o Brasil fechar com outro país não vai ter nenhuma obrigação aqui, a menos que o direito interno obrigue que haja essa obrigação que foi formada com outro país aqui. Então, ou seja, o Brasil vai lá e faz um tratado com a Alemanha. Diz que enquanto esse tratado não vier para o direito interno, esse tratado não vai obrigar ninguém aqui no Brasil. Só se o Brasil fizer uma lei internamente mandando respeitar esse tratado. Essa é a teoria dualística, né? Aí vem a teoria monística. Essa teoria monista sustenta a opinião de que direito e Estado é uma entidade só. O Kelsen, vocês vão ouvir falar muito desse cara, ele é o principal defensor. Não sei se vocês lembram, eu já falei da pirâmide de Kelsen, lembra? Que o ordenamento jurídico é como se fosse uma pirâmide, tudo está dentro. Então, Kelsen, ele defende que direito e Estado é uma entidade só. O Estado não é mais do que a personificação de uma ordem jurídica. Ou seja, é o direito que cria o Estado e o Estado é como se fosse a personificação, ou seja, o direito transformando o próprio direito em uma pessoa. Porque até a pergunta do Samuel, né, se o Estado tem direitos, né? Eu disse, sim, o Estado tem direito. O Estado não só tem direito, mas o Estado também tem deveres. Aí nós temos, por exemplo, a gente tem a Universidade Federal do Ceará, a UFC. A UFC é uma pessoa jurídica de direito privado, direito público. É uma pessoa. Ah, professor, você está dizendo que a UFC é uma pessoa? Sim, ela é uma autarquia, e por ser uma autarquia, ela é uma pessoa. E quem criou essa pessoa? O direito. Então, essa teoria diz assim, que a UFC, por exemplo, que representa o Estado, ele é nada mais, nada menos do que uma pessoa criada pelo direito. É o direito se auto-personificando. Essa teoria monista, ela sustenta a opinião de que direito e Estado é uma coisa só. O Estado não é nada mais do que o direito se personificando, o direito criando pessoas. Então, o Poder Executivo é a personificação do direito. O Poder Judiciário é a personificação do direito. É a personificação, mas não deixa de ser o direito. A teoria monista determina que o direito é único, tanto nas relações do Estado para com a sociedade, ou seja, direito interno, como na relação do Estado com outros Estados, ou seja, direito externo. Então aqui o direito vai ser um só, a partir do momento que o presidente da República, por exemplo, é dito um decreto aqui, é direito interno, está valendo. Da mesma forma como ele faz um tratado fora, é direito externo, também está valendo. Essa é a teoria monista. Então, teoria dualista, direito e Estado tem nada a ver um com o outro. Teoria monista, direito e Estado é uma coisa só. E vem a teoria, turma, mais, digamos assim, mais pacífica, talvez. A teoria do paralelismo, né? Ela, ditada pelo bom senso, afirma que o direito e o Estado são entidades distintas, mas que acham interligada em regime de mútua dependência. Aí, turma, vocês ficam à vontade para escolher quaisquer uma das três, né? Eu me inclino mais, e o que eu vejo é que os doutrinadores se inclinam mais para essa teoria do paralelismo, dizendo que o direito é uma coisa, o Estado é outra, o Estado faz direito, mas que eles têm mútua dependência, né? O direito depende do Estado, o Estado depende do direito. Não existe uma resposta certa ou errada aqui, existe teoria, e a galera vai pensando, vai filosofando a respeito, para saber qual dessas teorias melhor se enquadra à realidade brasileira, né? A Constituição de 88 ela é ciente quanto à teoria adotada pelo Brasil. O STF ele já se posicionou no sentido da teoria dualista, recebendo o tratado internacional status de lei ordinária ou disposição constitucional, salvo os casos em tratados internacionais sobre direitos humanos. Turma, eu até discordo um pouquinho aqui, tá? Essa aqui é uma discussão que vocês vão ter em constitucional, não precisa se preocupar com isso agora não, tá? É assim, um tratado internacional, quando ele é feito para ele valer aqui no Brasil, ele tem que ser ratificado pelo Congresso. Então não basta o presidente da República ir lá, eu já falei sobre isso com vocês, né? Lembra que eu falei até do sanduíche?
que o presidente da República vai lá e firma o tratado com a Alemanha, por exemplo. Aí ele vem para o Brasil e espera a aprovação do Congresso. Depois ele vai lá na Alemanha e ratifica esse tratado. Só assim esse tratado fica valendo aqui, né? Daí porque só quando esse tratado é aprovado pelo Congresso Nacional, o STF pareceu ir mais para a teoria dualista, né? Dizendo que o direito interno é uma coisa, o direito externo é outro, e o direito externo só vai valer quando for ratificado aqui no Brasil. Quando um tratado é aprovado e vale aqui no Brasil, ele tem eficácia, ele tem status de lei ordinária. Então, um tratado que o Bolsonaro firmou com a Alemanha, que foi confirmado pelo Congresso e que ele ratificou, esse tratado, quando ele for aprovado e valer aqui no Brasil, ele vai valer como uma lei ordinária. É isso que está falando aqui. Mas sobre essa questão, turma, vai ter algumas exceções, você não precisa se preocupar agora, se preocupe mais em Constitucional 1, tá? Ela fala, né, a Constituição é silente quanto à teoria adotada no Brasil, e é mesmo. O STF se posicionou no sentido da aplicação da teoria dualista, recebendo o Tratado Internacional status de lei ordinária por disposição constitucional. Então, o Tratado Internacional, quando ele é aprovado, ele vale aqui no Brasil como lei ordinária. Salvo se for sobre direitos humanos, é essa outra seção que vocês vão ver mais em constitucional. Deu para entender, turma? Pois é, eu também, Samuel, concordo mais com essa teoria do paralelismo. Mas essas teorias, turmas, é bom a gente refletir a respeito, você conhecer essas discussões. Mas assim, sério, não precisa se preocupar tanto com isso, não. Assim, se reflita, pense, mas eu vou ficar decorando. Eu não acho que é muito por aí que o ensino vai, não. Lembrei que tenho que ler Estado e forma política do Alisson. Show. Beleza. Conceito de sociedade, né? Que aí aqui, turma, vocês também já estudaram esse conceito de sociedade. Apresenta controvérsias devido ao seu caráter amplo do que é sociedade, termo tomado em vários sentidos, como nação, fração social, elite, high society, grupo social, né? Então, ou seja, a sociedade tem vários conceitos, né? Tem vários sentidos. Sociedade é um agrupamento social, significando qualquer agrupamento de pessoas que tenham interação, né? E aí, quais são as características da sociedade? Tem uma multiplicidade de indivíduos, ou seja, é uma reunião de homens, mulheres, crianças, é uma reunião de pessoas, né? Não só multiplicidade de indivíduos, é uma multiplicidade de indivíduos que interagem entre si, cooperando, competindo, conflitando. Então, desenvolvem ações recíprocas de forma que a ação de uns correspondam a ações correlatas de outros, dentro de uma estrutura bem definida, uma multiplicidade de interação. E a próxima característica da sociedade é a previsão de comportamento. Então, a gente, nessa sociedade, a gente age já prevendo mais ou menos o comportamento do outro. Por exemplo, quando você me faz uma pergunta, você já prevê que eu vou te responder. Ou quando eu faço uma pergunta a vocês, eu já prevejo que você vai responder para mim. Quando você vai e paga um lanche, você já prevê que a pessoa vai te dar teu lanche. A pessoa já prevê que você vai pagar para ela, né? Então, a interação para o seu turno pressupõe uma previsão de comportamento ou de reações e comportamento de outras pessoas. Cada um age orientando-se pelo provável comportamento do outro e também pela interpretação que faz das expectativas do outro com relação ao seu comportamento. Nossa, desculpa, pessoal. A sociedade, ela apresenta como características, né, multiplicidade de indivíduos que interagem entre si, e a nossa interação é sempre prevendo o comportamento do outro. É óbvio que, às vezes, esse comportamento acaba não sendo da forma como a gente previu. Aí, talvez, entre o direito, porque surge um conflito. O direito já está, né? Mas aí, talvez, entre mais ainda um direito. Então, a sociedade, ela tem essas características, né? Que talvez você estude essa característica também em ciência política. E aí, a Prof. Mary, ela pergunta, né, que sociedade é essa nossa, né? Que a gente quer. E ela traz coisas boas, como um homem cedendo uma sandália para um menino de rua, como aqui pessoas estudando, pessoas fazendo um protesto pacífico de abraço coletivo, a gente cuidando do mundo, cuidando das crianças, mas é uma sociedade que destrói também o mundo que a gente vive, né? Que destrói também o mundo social, o mundo que a gente precisa. Essa é a sociedade. E com isso a gente termina a unidade 3. Show. Massa. Pronto, Samuel, agora sobrou tempo. Deixa eu te dizer.
existe uma teoria tridimensional do direito, que é a teoria de Miguel Reale. Essa teoria de Miguel Reale, ele vai dizer assim, que direito é fato, valor e norma. E é muito simples mesmo. É porque o nome é muito bonito, a gente acha que ela é difícil. Mas, rapidamente, a gente pode dizer o seguinte, que o legislador observa os fatos sociais, todos os fatos. O estupro, a morte, o casamento, um adimplemento contratual, e ele atribui valor a esses fatos. Ele atribui valor dizendo assim, esses fatos são legais para a sociedade. Esses fatos vão trazer o bem-estar social, vai trazer o progresso. Então, ele legisla para disciplinar, para favorecer esses fatos, para estimular esses fatos que trazem progresso. Ou então o legislador, ele categoriza os fatos sociais, ele dá valor aos fatos sociais, dizendo assim, não, esses fatos sociais não são bacanas para o progresso da sociedade. Aí ele faz leis para punir esses fatos sociais, como estupro. Não é bacana para o progresso da sociedade. Então ele faz leis para punir esses fatos. Por isso que direito é fato, valor e norma. Ou seja, os fatos sociais são observados, são dados valores a esses fatos sociais, e são feitas normas de acordo com esses valores para estimular ou desestimular esses fatos. É bem simples mesmo. Tem mais coisas, mas por hora, para essa relação, né, que a gente está estudando, é mais isso. Eu acho que vocês conseguiram entender, né, pessoal, a relação entre direito, sociedade e Estado? Sim, não, mais ou menos. A Laura entendeu. Show. A Suzana entendeu. Beleza. Show, show, show. Turma, deixa eu voltar aqui, eu vou compartilhar mais uma vez a minha tela, só para mostrar para vocês o plano de ensino, para saber se vocês estão com alguma dúvida. A nossa prova vai até aqui, tá bom? Próxima aula a gente faz uma revisãozinha básica. Ó, tá aqui só um minuto. Tá aqui o nosso plano de ensino, né? A gente já viu a unidade 1, saber jurídico e os fundamentos, unidade 2 de epistemologia jurídica e unidade 3 de direito, sociedade e Estado. Aí quando for dia 22, vocês vão começar a unidade 4. Eu ia até falar dessas relações, né, de direito e moral. É bem tranquila essa matéria aqui também. Mas eu não vou não, eu vou ficar aqui mesmo. Aí depois vocês vão começar a estudar o direito positivo, lembra que eu falei para vocês, as fontes do direito, as escolas, ó, justnaturalismo, justpositivismo, que eu vivo dizendo que vocês vão voltar a ver, é nessa unidade 7 aqui. Aí pronto, aí vocês vão continuar, mas por hora eu vou parando por aqui. Show. Quais são positivo e negativo? Show. Beleza. Turma, então, se ninguém tem mais dúvida, eu vou encerrando nossa aula. Alguém está com alguma dúvida? Sim, não, mais ou menos. Eu acho que não, né? Terminei a unidade 3. Unidade 1, unidade 2, unidade 3. Show. Terminou a unidade 3, é isso. Professor, na quarta você irá relatório de revisão. Isso, Samuel. Falei também no começo da aula. Tranquilo, valeu, prof, o conteúdo tá tranquilo. Tá muito tranquilo, graças a Deus. E graças a Deus vocês estão pegando. Agora, vão aguentando, pessoal, porque vocês vão perceber que o primeiro semestre é legal, mas o segundo semestre vai ser mais legal ainda. Terceiro, melhor ainda. E o direito vai só melhorando, vocês vão ver. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou parar minha gravação. Turma, desejo a todos vocês uma ótima semana, viu? Fiquem todos com Deus. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? Valeu, prof. Valeu. Obrigado, turma. Fiquem com Deus a todos. Depois eu vou interromper aqui.